Alô galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Tarcísio Pinheiro Caetano, né? O juizão lá, o canalha pilantra que apitou Bangu e Vasco, né? Logo aos 4 minutos do primeiro tempo, expulsou o Jair, sem esse jogador, né, ter sequer encostado no outro, né? Tocou a bola e só. E depois arrumou um pênalti lá contra o Vasco, né? Uma jogada do Medel, uma situação de jogo, né? Um esbarrão e tal. Seria esse juiz aí, né? Empregado, funcionário da FERJ, para impedir que o Vasco chegasse às finais, né? Como mandante dos seus jogos? Explico melhor. Se o Vasco chegar às finais do Carioca, ou semifinais também, né? Como mandante dos seus jogos, os canais que fecharam com a FERJ para a transmissão dos jogos do Vasco, através do Brax TV, tem até uma colinha aqui, né? Brax Sport, melhor dizendo, e o canal GOT, não poderiam transmitir essa partida entre Vasco e alguém. Vasco Fluminense, Vasco Botafogo, Vasco Flamengo, porque o Vasco, como mandante, só seria transmitido pela Bandeirante e outros canais. Bandeirante não, pelo SBT e outros canais, né? Que o SBT comprou todos os jogos nos quais o Vasco foi o mandante. Então, seria esse juiz aí, o que ele fez contra o Vasco foi deliberadamente feito para isso, para que o Vasco, em chegando às semifinais ou finais, não fosse comando de campo, para que a FERJ, através dos seus canais, pudesse transmitir os jogos, né? Através da Brax Sport, do canal GOT, para qual ele negociou, para qual ela, FERJ, negociou os jogos do Vasco, melhor, para que ela negociou os jogos do Carioca, né? Para que passasse a exceção dos jogos do Vasco como mandante. É uma boa situação para se pensar aí, né? Bem interessante. Bom, Vasco não tem meios ofensivos, né? Praxedes não é o meio ofensivo. O Paulinho era um meio ofensivo que estava no Vasco fazendo às vezes de segundo volante e saindo bem pela direita. Então tem que ir ao mercado urgentemente, mesmo contrariamente ao que hoje saiu na mídia, que a SAF do Vasco não iria rapidamente ao mercado. O Vasco, instituição, diferentemente da 777, né, tem 30%, tem que reclamar com a 777. Não pode ter o seu quinhão de 30% reduzido a pó, deixando aí que a 777 deixe o Carioquinha de lado, tendo em vista que a gente não tem reposição para o Paulinho. E não tem reposição para o Paulinho e não tem reserva para o Payet. Caso aconteça alguma coisa com o Payet, ferrou, para não dizer outra coisa. Que a gente não tem reserva para o Paulinho. Reposição é colocar alguém no lugar. E reserva é para quando esse jogador não venha jogar, alguém entra no lugar dele. Reposição no lugar do Paulinho, ele está fora aí por contusão, aproximadamente de 8 a 10 meses, segundo a mídia, e o Payet não tem reserva para o seu lugar, né? Em contrapartida, Adson supre aí o Paulinho pela direita, né? Criando por dentro. Notadamente, eu acho que o Adson até pode, nos jogos dele aí, mostrar alguma coisa com relação à criação de jogadas por dentro, né? As quais fazia o Paulinho, mas não vai fazer a função defensiva que o Paulinho fazia pela direita. Praxedes fazia a função defensiva pela esquerda, né? E na primeira volância, Zé Gabriel, quem jogasse por ali, né? Cocão, De Luca, e blá blá blá, que não dá esses caras aí, né? Mas o Adson faria a função defensiva do Paulinho, acho complicado, né? Bom, reserva para Verratti. Reserva para Verratti. Nós não temos um reserva para o Verratti. Se ele se machucar, cartão vermelho, gripe, blá blá blá, não temos quem colocar no lugar desse cara, né? Então temos aí um elenco curtíssimo, sem reserva para hoje para o Payet e sem reserva para o Verratti. E também sem reserva sem reposição para os extremos, né? Adi não chegou, não mostrou que não vai. Se não mostrar o que veio, ficaremos sem. E o David, Eric Marcos, Rossi não podem jogar no Vasco. Então, olho aberto aí, olho vivo da diretoria do Vasco para cobrar 7777 aí, para que haja reposição / reservas, né, nos lugares
notadamente que o Vasco está precisando, né? No lugar do Paulinho, reposição em reserva, Paê reserva, Verratti reserva, extremos reserva, né? E outra coisa, está provado aí que a 777 não quer títulos, né? Ela quer só fazer dinheiro, né? Ela não quer a posição do Paulinho rapidamente no mercado e está aí comprando um jogador dela mesma, do Génova, né? Time a qual ela é dona, trazendo para o Vasco, né? Fazendo circular o dinheiro, né? Fazendo mexendo no mercado aí, mas para o Vasco nada de bom, nada de interessante, né? Se eu fosse a 777 agora, parava de pensar em qualquer coisa. O Galdames não é tão fundamental como alguém para colocar aí no mercado. Não gastaria dinheiro com Galdames agora, e sim traria alguém urgentemente para a função do Paulinho, né? Porque nós não temos, complicado, e o Paê não pode jogar todos os jogos. Tenho medo de ele entrar agora contra o Nova Iguaçu, estourar alguma coisa, blá blá blá. Tem 36 anos, muito complicado, né? Então, já demonstra aí, não estou vendo diferença alguma aí entre Matos e Brax, né? O elenco está desequilibrado. Ah, mas eu não consigo aí, tenho cobrado, blá blá. Vem a mídia, fale isso aí, né? Porque se o Brax não conseguiu, não falou, entubou a culpa. E se o Matos não falar, vai entubar a culpa, porque ele tem que ir à frente da 777, equilibrar o elenco, e não estamos equilibrados. Não vou repetir aqui, eu venho repetindo ao longo dos vídeos, né? Nós não temos um elenco equilibrado. E para fechar aqui a conta, né? O Pedrinho, né, tem que virar público, ter um canal com o torcedor, diretamente através do CRVG, da instituição, né, do Vasco da Gama, da diretoria do Vasco da Gama, né, para explicar aí o que está sendo feito, né, quais são as fiscalizações que ele está fazendo aí para trás e agora para frente da 777. Tem que auditar o trabalho, né, o famigerado mandato do Salgado, de 3 anos, né? Inclusive, para a gente não achar de forma leviana, que aqui o que eu não faço é ser leviano, que ele é a continuação do Salgado, que ele é a situação à frente do Vasco, né? Continuando o Salgado. Então, que ele venha a público, mostre o que ele já fez, mostre que ele vai começar a fazer agora, né? A médio e longo prazo, né? A curto, médio e longo prazo, né? Para que a gente não ache aí que ele é uma continuidade do Salgado, tendo que fiscalizar aí, né, fiscalizando e auditando também a SAF, para que a gente venha a confiar no trabalho do Pedrinho. A gente confiava no Pedrinho como jogador, como dirigente é uma outra história, é outra vida, é uma separação aí do dirigente do jogador, né, como eu sempre fiz com o Roberto, inclusive, que teve um excelente primeiro mandato, e no segundo todos abandonaram ele ficou amigo aí, né? E o pessoal só lembra do segundo mandato, não lembra do primeiro mandato, que ele nos deu a Copa do Brasil aí, de 2011, fazendo um trabalho maravilhoso com o Ricardo Gomes e companhia. Se gostou do conteúdo, dê um like, sininho para receber as notificações, se inscreva no canal, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.